Olá, tudo bem? Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês o material que eu utilizei com as crianças hoje na aulinha, tá? E também essa aula serve para as crianças que não puderam assistir hoje, que não puderam participar hoje, tá bom? Então vamos lá. Hoje a tia Tereza fez a correção com eles da tarefinha de casa. Não é nem correção, né? Eles mostraram, eles leram para a tia Tereza, que eles anotaram no caderno deles. Na quinta-feira passada, eu postei para eles esse jogo, tá? Que é os 5 erros da parte da história do Marcelo Martelo Marmelo. E aí eu pedi que no caderno eles anotassem com números de 1 até 5 os erros que eles acharam. E aí na aulinha hoje eu expliquei para eles que essa anotação que eles fizeram era para a tia Tereza saber a ordem que eles acharam o erro. Por que que eu fiz isso? Porque eu queria saber se qual erro eles iam visualizar primeiro. Porque quando eu fiz, né, quando eu produzi essa atividade, eu imaginei que a vela em cima do bolo e o óculos fossem as últimas coisas que eles fossem observar. E isso aconteceu com algumas crianças, outras não. Isso é para a gente perceber, né, o quanto o olhar das crianças sobre determinada imagem, palavra, seja lá o que for, é diferenciado de um para o outro, né? Mesmo às vezes a gente achando que o mais difícil, né, que eles iriam achar por último, mas na verdade algumas crianças visualizaram primeiro, chamou a atenção delas primeiro. Então aí eles foram falando para mim os erros que eles acharam, ok? Nessa imagem. A maioria achou a bola primeiro, foi o que chamou a atenção, tá? O balão também chamou a atenção deles primeiro. Também tem o cachorro e a vela e o óculos, tá? A maioria coincidiu de achar primeiro a bola. Mas assim, segundo, terceiro, quarto, ficou bem diferente de um aluno para o outro, tá? Se vocês quiserem, eu disponibilizo também esse aqui na descrição do vídeo, para vocês acessarem. E aí, depois que eles me mostraram, né, falaram todas as tarefinhas de casa e tudo, eu propus a ele trabalhar com eles esse quadro. Tá pronto, tá? Mas na verdade eu vou explicar como é que foi. Eu trabalhei com eles esse quadro com as palavras que eu já tinha explorado ontem da história do Marcelo Martelo Marmelo. Esse livro é muito bom, gente. Muito bom, muito bom. Eu super indico. Muito bom, dá muitas possibilidades. Aí eu coloquei as palavrinhas cadeira, né? O desenho da cadeira, a letrinha C. Vovó, o desenho da vovó, a letrinha V. Papai, o desenho do papai, a letrinha P. Bola, o desenho da bola, a letrinha B. Latildo, o desenho do latildo, a letrinha L. Mamãe, o desenho da mamãe e a letrinha M, que são palavrinhas da história. E essas figuras aqui estavam todas misturadas aqui embaixo, tá? Todas misturadas aqui embaixo. E qual foi o objetivo da atividade? Usando a roleta silábica, posso até tentar de repente disponibilizá-la também. Usando a roleta silábica, a tia Tereza, um aluno de cada vez, sorteava qual a sílaba, né? Ali já explorava com eles qual era a letrinha, qual era a sílaba, qual era o sonzinho. E aí a letrinha que a tia Tereza sorteou da criança era a letrinha que a criança tinha que achar uma figura aqui embaixo para colocar ali, ok? E aí eu falei o nome de todas as figuras. Tinha criança que, quando eu falei todas as figuras, as crianças identificaram rápidos. Aqueles que ficavam um pouco confusos, o que eu fazia? Eu pegava 3 palavrinhas. Por exemplo, se eu sorteei a letra L, eu vinha aqui embaixo e falava, olha, vou dar uma dica. Tem aqui macaco, banana e lata. Qual dessas 3 palavras vocês acham que começa com L do latildo? E isso facilitou para as crianças identificarem qual o desenho que começava com aquela letrinha,
tá? E assim eu fiz com todas. As mesmas sílabas que tem aqui são as sílabas das palavras que eu escolhi. E com cada criança eu sorteei e a gente sugeriu que as crianças indicassem dessas figuras qual que começava com cada letra. Então a gente trabalhou na cadeira, na letra C, o carro e o cavalo. Da vovó, a letra V, nós trabalhamos a vela e o vovô. Eu achei interessante, teve uma criança que falou assim, é igual a vovó. É igual a vovó, só muda o final. Na verdade, ela só quis dizer que só muda o acento, né? E a gente deu uma salpicadinha nessa questão do acento agudo e acento circunflexo, tá? Papai, letra P, pato e panda. Bola, letra B, banana e bolo. Latildo, letra L, lata e lobo. Mamãe, letra M, macaco e mala. Depois que a gente trabalhou bastante isso, exploramos bastante essa questão do som para eles começarem a perceber o sonzinho das letras, das palavras, a gente explorou bastante isso. Eu propus a eles que fizessem um ditado no caderno, eles já deixaram, né, o nome da escola e a data pronta para a gente aproveitar o tempo. E aí no caderno eu pedi que eles fizessem o número 1, número 2, número 3. Aí eles fizeram os números no caderno, aí eu expliquei a eles que a gente ia fazer um ditado, mas não era um ditado sozinho, que eles iam escrever sozinhos. Era um ditado com uma cola, um apoio das palavras. Ou seja, eu peguei 6 palavras da história que nós trabalhamos ontem, trabalhamos hoje, e dessas 6 palavras, já com o quadro arrumado aqui no fundo, eu ia escolher 3 para que eles escrevessem no caderno, nesses números. E assim eu fiz, tá? Então, no número 1 eu falei bola, aí eles podiam consultar aqui o quadro, tá? No número 2 eu falei vovó, vovó. E no número 3 eu falei, posso falar uma palavra difícil? Latildo. E foi bacana porque as crianças tinham toda uma referência no quadro de desenhos, de letras, de outras palavras. A Alice falou assim, eu falei, você sabe onde está a bola? Ela falou, eu sei, porque tem a banana, tem o bolo e logo em cima tem a bola. Eu falei, o que você acha que está escrito ali em cima? Ela, acho que é bola. Então, assim, são, para o início, algumas referências que a gente precisa dar para eles, para auxiliar o pensamento deles, para eles poderem começar a fazer essas relações. Depois que eles terminaram de escrever as 3 palavras, eu falei, agora nós vamos corrigir. E aí essa correção também deu muitas possibilidades para a gente poder trabalhar. Porque eu falei, escolhi o nome da criança, né? Falei, agora quem vai falar é fulaninho. No número 1, bola tem quantas letras? Quantas letras você colocou aí no seu caderno para bola? Ou seja, a gente fez análise da palavra. Aí teve criança no primeiro grupo que falou 4. Aí eu fiz os 4 risquinhos no quadro, ok? No segundo grupo, teve uma criança que falou que tinha 3. Eu coloquei os 3 riscos, tá? Coloquei os 3 riscos e aí eu fui. Outra criança, fala para mim qual é a primeira letra. Outra criança, qual é a segunda que vem depois do B? Outra criança, qual é a terceira? Aí ficou faltando uma letra. Aí eu voltei naquela criança que tinha falado que tinha 3 letras e falei: bola! Para fazer lá. Você não acha que tá faltando uma letra aqui para fazer lá? Aí, mais do que rápido, ele percebeu que realmente estava faltando uma letra. Falou, uá! Falei, então vai precisar de mais uma linha. Vamos contar agora quantas letras tem. Então, olha quantas coisas a gente pode trabalhar com essa atividade. Quantas letras tem uma palavra? Tem criança que quando eu perguntei quantas letras tem, fez assim, porque lembrou dos pedacinhos, que a gente trabalhou os pedacinhos das palavras. Aí eu falei, realmente, bola, tem 2 pedacinhos. Só que a tia Tereza não tá perguntando quantos pedacinhos tem, a tia Tereza tá perguntando quantas letras tem, né? Aí a gente contou junto, para eles perceberem que tem a diferença de quantos pedacinhos tem a palavra e de quantas letras tem a palavra. Depois que a gente, além de fazer a análise de quantas letras, a gente fez a análise da ordem
das letras, ok? E do som, tá? Porque teve hora que eu falei, bó, quem que tá faltando aqui? O ó, né? Já tinha colocado o B. Lá, ótimo. Então, no número 2 eu fiz a mesma coisa, fui perguntando uma criança de cada vez quantas letras tinha, que letra era. Quando chegou aqui, eu perguntei para as crianças. Que, eu nem precisei perguntar, porque na hora que eu cheguei aqui, as duas crianças que era a vez falaram: esse ó tem um negócio em cima. Aí eu falei, justamente, todo mundo colocou acento agudo no O e tinha criança que não tinha colocado, esqueceu, né? Não percebeu. E aí a gente colocou acento agudo para saber que precisa ficar mais forte, vovó. E eu falei, justamente, é um enfeitinho, é o acento agudo. E no número 3 também, a gente explorou quantidade de letras, tá? Exploramos ordem das letras, sílabas, né? Lá, o L com quem? Eles falaram A, Ti. Aí teve uma que não sabia o nome da letra. Falei, desenha no ar pra mim. Aí ela fez assim. Aí eu falei, você sabe o nome? Ela, é do tatu. Tá valendo, né? E aqui eu falei, latil, latil, para poder eles começarem a perceber essas sílabas complexas, que elas são parecidas com alguns sonzinhos que a gente já conhece, igual do L, L. Teve uma criança que falou, tem 2 L's? Legal, né? Eles percebendo isso. Por que esse L tá aí no meio? Tá fazendo o que aí? Tá ótimo, foi isso, pessoal, tá? As crianças que não participaram hoje, se os pais conseguirem fazer esse pequeno exercício com eles, eu acho que é válido, tá? Um beijão, pessoal. Tchau.